Eleições na Venezuela continuam extremamente polêmicas. Enquanto Maduro e o CNE garantem que eles venceram com 51% dos votos, inclusive falando de hackeamento e interferência externa nas eleições da Venezuela, inclusive o Ministério Público está falando que vai perseguir sim alguns opositores, os levando para a prisão, a oposição e grande parte da população participa de intensas manifestações. OEA e vários países não reconhecem as eleições venezuelanas, alegando fraude eleitoral, e o Brasil, que é um dos principais players mediadores geopolíticos com a Venezuela, tem posição um pouco dúbia. Enquanto a gente tem, por exemplo, o PT, que é o partido do presidente, alegando que as eleições foram limpas e que confia no CNE, o Lula ainda não se pronunciou oficialmente, o Itamaraty também faz uma espécie de posição dúbia e o Biden está pressionando o Brasil para saber a opinião do Brasil acerca das eleições na Venezuela. E aí, pessoal, será que o Nicolás Maduro pode sair do poder? A gente fala, talvez, numa guerra civil, interferência estrangeira, militares tomando o poder do Nicolás Maduro? O que vai acontecer? Vamos falar um pouquinho também sobre o início dos ataques de Israel contra o Líbano. Sim, pessoal, de fato, a guerra parece estar começando e a Turquia de Erdogan fala de uma possível invasão ao Estado de Israel. A gente tem o Biden aprovando, ou pelo menos mediando, uma reforma judicial nos Estados Unidos, alegando que hoje os juízes eles são muito partidários dos republicanos, enquanto alguns países da União Europeia começam a pressionar a Ucrânia pelo bloqueio de gasoduto, ou aliás, de petróleo. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também da ajuda que os Estados Unidos dá a Filipinas na casa de 500 milhões de dólares, ajuda militar que desagrada completamente os chineses. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Primeiro, né, eu falei pra vocês ontem que ia passar por uma cirurgia, pessoal. A cirurgia foi super simplesinha, muito bem sucedida. Fiz uma cirurgia de retirada da vesícula, tá? Não estou 100%, umas dores aqui intestinais, mas estamos junto pra gravar o vídeo, acho que tá sensacional, beleza? Obrigado, inclusive, pra quem desejou boa sorte aí na cirurgia, tá? Vocês são demais. Partindo aqui pro vídeo, pessoal, o que tá acontecendo, né? Nós tivemos as eleições na Venezuela, infelizmente, né, inclusive eu fui um dos que acreditei, inocente, que ano passado, quando a Venezuela começou a melhorar um pouco economicamente, começou a restabelecer relações com alguns países importantes a partir do Acordo de Barbados, a Venezuela prometeu que ia ter uma eleição mais transparente, uma eleição limpa, que ia deixar opositores participarem das eleições, em troca do fim das sanções, o chamado Acordo de Barbados. A Venezuela já começou mal quando impediu que a Maria Corina Machado pudesse participar das eleições, que era a grande líder da oposição, depois a Corina Yoris e, por fim, o Edmundo Gonzalez, que pôde participar, mas nem de longe era o grande favorito. Começou também a tomar medidas um pouco autoritárias antes das eleições, proibindo o pessoal, mídias de oposição, mídias livres, participassem ali do pleito. A oposição, já questionando a possível idoneidade do CNE, que é o órgão responsável pela vistoria das eleições, é um órgão criado pelo Hugo Chávez, que é o antecessor do Nicolás Maduro, e que hoje está na mão do governo venezuelano, é fato, tá? Não era um órgão que tinha uma idoneidade muito reconhecida pela oposição. Então a oposição fez uma série de fiscalizadores, agentes, eleitores, ficarem fiscalizando cada um dos processos ali eleitorais e ver as atas que seriam destinadas em cada um dos locais de votação, tá? Segundo a oposição, contabilizado aproximadamente 73% das atas,
tá dando uma vitória de 70% para o Edmundo Gonzalez, aproximadamente, tá? E 30% para o Nicolás Maduro. Só que quando você pega o resultado que foi divulgado de maneira oficial pelo CNE, que é o órgão venezuelano eleitoral, eles deram 51% para o Nicolás Maduro, 44% para o Edmundo Gonzalez. Inclusive apresentaram alguns probleminhas ali, né? Se você somar todos os votos que eles colocaram, deu quase 130%. Eles alegaram que uma série de candidatos que não eram nem o Edmundo Gonzalez, nem o Nicolás Maduro, aparecer com 4,6%, foi um erro de divulgação, tá? Mas na prática, pessoal, eles falaram que eles conseguiriam ter acesso a 80% das atas eleitorais e que somado ali, deu cerca dos 51% contra os 44%. Professor, por que 80%? Porque eles denunciam que houve ataque hackers, por isso que eles não foram divulgando periodicamente os resultados eleitorais, sendo que esses hackers partiram lá da Macedônia do Norte e tiveram algum tipo de interferência de alguns países estrangeiros, sem citar exatamente quais são esses países. Mas inclusive falaram que tiveram ajuda, porque existem opositores que estão planejando esse golpe, enfim, há muito tempo, ajuda de membros da oposição da Venezuela, como Maria Corina Machado, Corina Yoris e outros participantes aí, tá? Muito possivelmente por conta disso, a gente vai ter algum tipo de ação do próprio governo venezuelano perseguindo esses opositores e tomando medidas E tomando medidas mais autoritárias para impedir essa interferência externa, segundo Nicolás Maduro, que houve no processo eleitoral. Só que, quando você pega as atas, parece, tá, um processo muito mais limpo, mais transparente, o que foi feito pela oposição. A oposição alega que teve acesso, como eu falei para vocês, a cerca de 73% das atas. A Maria Corina Machado, inclusive, divulgou, né, algumas atas, colocou tudo publicamente ali na internet e deu a entender que a oposição fez uma coisa com um pouco mais de credibilidade. Não conseguiram ter acesso a todas as atas, mas a 73% a vitória era muito mais fidedigna. Quando a gente teve, por exemplo, informações do Brasil, dos Estados Unidos, com metodologia própria, utilizando as atas que foram disponibilizadas publicamente, dá a entender que o Edmundo Gonzalez teria de 70% a 66% dos votos, somado a todas as atas. Ou seja, não houve clareza, não houve transparência, alegando, né, o governo Maduro esse ataque hacker, que até agora a gente tem pouquíssimas aí informações, tá? E aí, o Brasil, que é um país importante na geopolítica internacional, começa a assumir um caráter um pouco complicado. Lembrando que o Brasil, ele ia ser um dos fiscalizadores ali do processo eleitoral, só que o Nicolás Maduro criticou, né, algumas declarações do Brasil, falando que o Lula falou, né, que ficou assustado com o Nicolás Maduro falando em banho de sangue e tudo tal. E aí o Nicolás Maduro criticou o processo eleitoral brasileiro, falando que faltava transparência, faltava algum tipo de averiguação, e aí o TSE não participou como um dos órgãos de fiscalização. Quem foi para lá foi o Celso Amorim, que é um assessor especial das relações exteriores, que inclusive nesse momento está se unindo com Nicolás Maduro e também com membros da oposição e exigindo da Venezuela as atas, a publicação das atas. Só que aí, olha como o Brasil, né, galera? Estamos falando de um país gigantesco. Olha como está a situação brasileira. O PT, que é o partido do atual governante brasileiro, o Lula, deixou bem claro, parabenizando a Venezuela, colocando que o CNE, que é o órgão responsável, ele é totalmente assim, tem muita credibilidade para transferir ou para falar quem foi o grande vitorioso. Só que isso, aparentemente, foi a visão um pouco mais partidária da Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido. Será que todo o Partido dos Trabalhadores concorda com isso? Para mim, tá? Falta bastante transparência no processo eleitoral. Tanto que houve críticas, inclusive, dentro do próprio partido. Quando a gente pega, por exemplo, o Lula, pelo menos de maneira oficial, ele não se pronunciou. Muito possivelmente, ainda no dia de hoje, na terça-feira, vamos ter um comunicado oficial dos 3 países que mais conseguem mediar a situação com o mundo e com a Venezuela, que é a Colômbia, que sempre teve um governo de direita, mas agora com a eleição do Gustavo Petro, há pouco tempo, né, restabeleceu relações com a Venezuela, 2 governos mais à esquerda, o Lula e o México também, de López Obrador, né, o presidente mexicano. Eles vão emitir um comunicado conjunto falando sobre o seu posicionamento. O próprio Biden, presidente dos Estados Unidos, está querendo ouvir a opinião brasileira. Para o Brasil, você está mediando a situação, por exemplo, de Essequibo, entre Guiana e Venezuela. Você, Brasil, está pedindo, por exemplo, para que a Venezuela volte a fazer parte do Mercosul, já que considera que, enfim, né, a Venezuela não desrespeita mais o protocolo de Ushuaia. Você, Brasil, foi um dos países mediadores do Acordo de Barbados e falou para a gente garantir, enfim, acreditar na democracia venezuelana. E aí, Brasil, você vai referendar o que a Venezuela está passando? Sim ou não? Quando a gente pega o Itamaraty, como eu falei para vocês, o Mauro Vieira,
ele se negou, não deixou a embaixadora brasileira participar ali da condecoração, né, enfim, da eleição do Nicolás Maduro. Afinal, o Brasil não vai referendar, pelo menos por enquanto. E quando a gente pega o Celso Amorim, ele fala que vai negociar ainda ou ouvir os dois lados. É o grande desafio do Brasil. Porque o Brasil, se ele comprar que as eleições foram limpas, foram idôneas, com tantas denúncias, com tantas provas, sem apresentar todas as atas e com grandes, enfim, né, problemáticas nas eleições venezuelanas, o Brasil vai ficar um pouco isolado. Convenhamos que a gente teve, por exemplo, Rússia, China, Bolívia, Honduras, poucos países que gozam de grande, enfim, né, credibilidade internacional reconhecendo as eleições. Quando a gente pega, por exemplo, o Brasil apoiando ou não negando ou não exigindo as atas e reconhecendo a vitória, isso pode causar bastante contestações, visto que o Brasil esse ano está na liderança do G20, é um dos países dos BRICS, o Brasil está querendo se posicionar como um país que pode mediar a paz entre Rússia e Ucrânia, o Brasil quer fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU, reformar as instituições internacionais, como o FMI, como o Banco Mundial, e apoiar as eleições da Venezuela sem transparência, acho que não é um caminho muito correto para o Brasil. Entende? E aí, será que o Brasil vai referendar ou não? É o que a gente vai esperar aí para o futuro próximo. Lembrando, pessoal, que a gente teve a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, emitindo uma nota bastante significativa não reconhecendo o processo eleitoral, alegando uma demora na divulgação dos dados, dados que foram divulgados com erros aritméticos e que somente 80% das atas foram disponibilizadas. Então nem teve o fim das eleições e o Nicolás Maduro já foi declarado como grande vencedor. Tá? Países como Estados Unidos, União Europeia, organização, né? Chile, Argentina, tal, também não reconheceram, inclusive países de direita e países de esquerda. Alguns países latino-americanos, como Uruguai, Argentina e Chile, pediram uma reunião de emergência da Organização dos Estados Americanos para saber exatamente o que fazer com a Venezuela. E as manifestações estão correndo. A gente teve estátua, por exemplo, do Hugo Chávez sendo derrubada, grande parte de manifestantes também partindo para cima ali, né, encarando que não reconhece o resultado das eleições da Venezuela, em um país que passa por uma crise, um país que tem mais de 8 milhões aí de pessoas que saíram da Venezuela nos últimos anos e que teve uma queda bem significativa do PIB. Professor, então você está falando que existem grandes chances de fraudes eleitorais, uma insatisfação da população, uma pressão internacional. Será que existe então uma chance de queda do Nicolás Maduro? Então vamos lá, como que essa queda poderia se dar na prática? A primeira chance, vamos colocar assim, seria algum tipo de interferência internacional. Só que daí, pelo menos pelas vias mais reconhecidas internacionalmente, deveria ser por algum tipo de atuação do Conselho de Segurança da ONU. Hoje o Conselho de Segurança da ONU conta com 5 membros permanentes que têm poder de veto e podem vetar qualquer tipo de interferência externa. Dentre esses 5, Rússia e China, que já reconheceram o resultado das eleições. O Kremlin, inclusive, parabenizou o Nicolás Maduro e falou que existe uma chance de ingerência internacional, principalmente, claro, dos Estados Unidos. Aqui vai lembrar, pessoal, não sejamos inocentes, tá? Quando a gente pega, por exemplo, a Venezuela, é óbvio que ela desperta grande interesse dos empresários de outros países, porque a Venezuela é o país que mais tem petróleo no mundo, a PDVSA está bem sucateada, reduziu bastante a produção nos últimos anos. Pela falta de mão de obra qualificada, pela falta de investimentos, pela falta de tecnologias inovadoras, porque não há dinheiro para fazer os investimentos, é fato, é um país que passa por uma crise política e econômica, mas é óbvio que também há algum tipo de interferência internacional, tá? O que não quer dizer que não houve fraude eleitoral, o mundo não é 880. Tá? Então, para a Rússia é interessante que tenha um governo não alinhado com os Estados Unidos. Então, interferência externa, creio eu que vai ser um pouco difícil. Talvez viria da Colômbia ou do Brasil, que nesse momento, né, não fariam nenhum tipo de interferência, claro. A gente pode falar de uma interferência militar, um golpe militar, só que uma coisa bem importante que o Hugo Chávez já fazia e o Nicolás Maduro continuou, ou seja, todo o regime bolivariano, é um apoio muito forte do governo ao exército. O Hugo Chávez, ele veio da ala militar ali da Venezuela, e ele, quando ascendeu a cadeira de presidente, aumentou os salários, fez uma série de promoções, colocando vários generais na Venezuela, colocando generais em cargos importantes da vida pública, inclusive, da Venezuela, em estatais, em cargos importantes, aumentando o salário, dando uma força para essa ala aí, né?
E muito possivelmente porque ele sabia que todo governo um pouco mais autoritário para não ser contestado, ou a chance de ter algum tipo de contestação, é a partir de uma interferência militar, que tem o monopólio do uso da força. Cara, convenhamos, os militares hoje, pelo menos os militares de alta patente, grande parte são apoiadores do Nicolás Maduro. A gente teve até, por exemplo, o grande líder militar colocando que o Maduro é o nosso comandante-chefe e foi reeleito até 2031. E é isso que ele vai fazer nos próximos anos. Vai ser o presidente da Venezuela. Ou seja, algum tipo de golpe militar, pelo menos os militares de alta patente, eu não creio. Como que o Nicolás Maduro poderia cair? Por pressão internacional. Essa pressão internacional a partir de sanções, a partir de bloqueios, a partir de não reconhecimento e, de novo, né? Olha o papel importante que o Brasil vai ter como esse mediador. Se o Brasil vai aceitar ficar do lado de China, ficar do lado de Rússia, que são países importantes economicamente, né? Fazem parte dos BRICS e tal, ou ficar do lado do mundo ocidental. E aí, pessoal, como que você ficaria? Se tivéssemos grandes manifestações, bloqueios econômicos, mais crise, mais refugiados, pode existir uma insatisfação geral da população e partir para uma guerra civil. Excetuando esse caso, galera, eu não vejo nenhum tipo de chance de Nicolás Maduro sair do poder. E você acha que pode ter algum tipo de interferência estrangeira? Ou militares de baixa patente se revoltarem contra o governo do Maduro e provocarem um golpe, mesmo sem apoio dos generais venezuelanos? Eu particularmente não acredito. Deixa nos comentários, galera, qual é a sua opinião. Enquanto eu gravava, o Lula pela primeira vez se manifestou oficialmente, falando que a única maneira de solucionar essa questão é se de fato a Venezuela apresentar as atas de votação, 100%. E aí, será que o Maduro concorda? A gente teve também notícias importantes acerca de Israel, que finalmente fez um contra-ataque contra o Líbano. Na verdade, já tinha feito uma série de ataques contra o Hezbollah, né? Mas agora um ataque à capital libanesa. Por quê? Hezbollah e Israel estão praticamente numa guerra. E recentemente a gente teve um ataque que foi feito ali na região das Colinas do Golã, uma região que é disputada entre Síria e Israel, só que Israel ocupa militarmente, pelo menos desde 67 da Guerra dos 6 Dias. Houve um ataque a um campo de futebol. Foguetes foram disparados e mataram cerca de 12 jovens de 10 a 20 anos, drusos, que tinham nacionalidade israelense. Israel utilizou esse ataque que foi feito e falou que foi feito pelo Hezbollah. A inteligência dos Estados Unidos e a inteligência o Mossad, né, inteligência israelense, garantiram que foi do Hezbollah. O Hezbollah nega, tá? Fala que não foi responsável por esse ataque contra civis israelenses. No final das contas, Israel prometeu uma resposta que não tinha sido dada até agora e começaram os ataques contra Beirute. Não contra Beirute como um todo, mas sim ao reduto no sul de Beirute, que é um reduto do Hezbollah. Inclusive, Israel garante, fala que os ataques foram feitos para matar lideranças do Hezbollah. Os ataques estão acontecendo enquanto eu gravo para vocês, então novas informações trago para vocês no futuro próximo. A grande questão é que o Hezbollah faz parte do eixo da resistência, é extremamente poderoso e se pode se unir a Irã, Hamas, Jihad Islâmica, membros do Paquistão e Iraque e fazer uma revolta contra Israel. Vale lembrar que, além disso, a gente teve um outro player importante também anunciando possíveis ataques contra Israel, que é a Turquia. Erdogan, galera, de verdade, tá? Ele falou que sim, a Turquia pode entrar em Israel, assim como já fizemos na Líbia e também na Nagorno-Karabakh. Não há nada que o exército turco não possa fazer. Ameaçando Israel. Professor, você acha que a Turquia então vai atacar Israel? Acho que não. Acho que é muito mais retórica do Erdogan, que se aliou a uma direita conservadora islâmica muito forte na Turquia e precisa prestar satisfação a eles, que grande parte são apoiadores também da Palestina. Mas não acho que a Turquia, que é membro da OTAN, enfim, teria coragem, ou nem questão de coragem, mas não faz muito sentido geopoliticamente e economicamente a Turquia se meter com Israel, tá? Acho que é muito mais retórica. Israel, na verdade, Israel Katz, que é o chanceler de Israel, quando viu essa declaração do Erdogan, colocou que o Erdogan segue passos do Saddam Hussein, que também falava em atacar Israel. Só que vejam o que ocorreu com ele. Lembrando que o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos e o Saddam Hussein foi aniquilado pelo Estado americano. A gente teve também, pessoal, o Biden, que, lembrando, ele desistiu da sua candidatura, mas ainda é presidente dos Estados Unidos, pelo menos aí até o final do ano. O Biden, ele falou que enquanto ele fosse presidente, ele teria alguns objetivos principais, que era acabar com a guerra Rússia e Ucrânia, acabar com o problema no Oriente Médio, não acho que ele vai conseguir, mas enfim, e também aprovar uma reforma judicial nos Estados Unidos. Hoje a Suprema Corte Americana conta com 9 juízes, sendo que 6
tem uma política um pouco mais conservadora e 3 são um pouco mais progressistas. E nesses últimos tempos, a justiça americana deu algumas vitórias para a direita americana, a direita mais republicana, colocando, por exemplo, perdoando, entre aspas, ou dificultando investigações contra ex-presidentes, o que favorece muito Trump, e também em questões polêmicas, como a questão do feto na barriga, sabe o que eu estou falando, né? Que é uma pauta muito importante para o Partido Democrata, principalmente para Kamala Harris. Então ele colocou uma proposta para o Congresso que fala em um tempo máximo, não é mais um cargo, não seria mais um cargo vitalício, o poder de juiz nos Estados Unidos teria um mandato de 2 anos, como são 9 juízes. Ele ficaria no máximo 18 anos, e aí sempre que terminasse o tempo de 18 anos, o presidente poderia indicar um novo juiz ali. Além disso, um código de ética em que juízes ou não poderiam julgar casos de conflito de interesse nem com ele, nem contra os seus familiares, e também deveria ter algum tipo de clareza em possíveis presentes recebidos, tem que se abster da vida pública, vida política e não fazer declarações que conhecido como posicionamentos políticos. Afinal, a justiça teoricamente é cega. Professor, você acha que isso vai para frente? Acho eu, tá? Que há 100 dias das eleições, mais ou menos, não é um tema espinhoso como esse que os deputados vão querer mexer muito. Talvez alguns mais exaltados usem como retórica eleitoral, mas falar que vai ser aprovada uma reforma, eu acho extremamente difícil. Para finalizar, pessoal, a gente teve também a Ucrânia bloqueando o importante oleoduto em direção à União Europeia, só que isso foi feito como umas sanções adicionais dos ucranianos. Só que, por incrível que pareça, isso prejudicou alguns países, e principalmente os dois que têm o calo mais apertado, entre aspas, com Zelensky, que é a Hungria e a Eslováquia, Viktor Orbán e também o Robert Fico. Os dois falaram, inclusive entraram com representações da União Europeia, para pressionar o Zelensky a não adotar mais as sanções contra os oleodutos, alegando que se o Zelensky tem problemas com a Rússia, ele que resolva aqueles problemas, mas sem comprometer a economia e a própria gestão energética de países que já estão na União Europeia. E nisso, olha como isso pode complicar a vida do Zelensky. Luxemburgo, por exemplo, hoje, por meio dos seus representantes, esteve na Letônia. Cara, convenhamos que a Letônia é um dos países bálticos totalmente contrários à geopolítica da Rússia. Esse país fazia parte da União Soviética, inclusive. Declarações fortes colocando que se a Ucrânia não quiser perder o apoio da União Europeia, vai ter que desbloquear sanções aos oleodutos que conectam a Rússia à União Europeia. E para finalizar, pessoal, os Estados Unidos enviam um acordo histórico com as Filipinas. A gente fala de um pacote de 500 milhões de dólares destinado à ajuda militar. Esse pacote vem num contexto muito forte de disputa entre China e Filipinas pelo mar da China Meridional, com base americana já instalada nas Filipinas e com inclusive disputas numa área super importante que tem cerca de 1/5 da pesca do mundo, 1/3 de todo o comércio internacional e enormes reservas de combustíveis fósseis. Mais uma vez, a China acusa os Estados Unidos de estar se metendo ou estar instigando uma guerra no Índico-Pacífico. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.